Rádio Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nesse dia primeiro, hoje é primeiro, hein? 1º de março de 2021, quem diria? Um ano já, hein? Um ano que já passou dessa... Agora o ano a gente conta assim, né? Quando foi que começou a pandemia? Lá em março do ano passado, então começamos o ano agora, né? Pra valer. E agora, e daqui pra frente, o que será? Nós vamos comentar isso hoje ainda no programa, um ano aí dessa pandemia, esse mês de março está completando, com muitas mortes, lamentavelmente, mais de 1.000 mortes por dia, então isso é muito triste, há um ano, né, depois de um ano dessa pandemia, né? É uma pena mesmo que o brasileiro resolveu seguir por esse caminho. Muito bem, já estamos aqui com o nosso programa pelas redes sociais. Estamos começando pelo canal do YouTube, Instagram e no Facebook. No Facebook é Rádio Guarujá M1550. Esse é o nosso endereço para você entrar lá, você fazer sua curtida, deixar o seu comentário, fazer o seu compartilhamento. E também estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional. São 75 anos agora em 2021. A Rádio Guarujá levando informação, entretenimento e prestação de serviço. E a nossa parceria com a TV Guarujá, canal 11 aqui da NET, para quem é assinante da NET, e para Vicente de Carvalho, vocês que nos acompanham por aí, estamos na Guaru TV, a nossa parceria, Guaru TV e também a TV Guarujá. Muito bem, vamos começando aqui o programa. Marcelo Castilho já está aí? Já? Marcelo, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá. Bom dia que nos acompanha pela TV Guarujá, 11 e também pela Guaru TV para toda Vicente de Carvalho. Muito bem, vamos em frente aqui com o programa nesse dia 1º de março. E algo que eu percebi nesse final de semana, que foi muito triste, mas muito triste, acompanhar e ver que pessoas esclarecidas, há um debate muito grande nas redes sociais, principalmente no que diz respeito ao Facebook, sobre vacina. Que a vacina, ela não é eficaz. Começou de novo essa conversa. Agora, tudo por quê? Porque os bolsonaristas... Porque quem está fazendo isso é quem é bolsonarista. Por que os bolsonaristas estão fazendo isso? Porque tem muita gente se vacinando. Principalmente os idosos estão se vacinando. E há também agora uma discussão que resolveram trazer novamente. Não bastaram as explicações dos infectologistas, dos especialistas, daqueles que lidam com o assunto, que são autoridade no assunto, não basta isso. Então tem que trazer de novo teorias da conspiração, novamente, só que eu acho que não vai pegar dessa vez. Ninguém está mais aguentando isso. Então, teorias da conspiração. E como é que pode uma vacina ser feita num tempo recorde dessa maneira? Vacinas que levariam 5, 10 anos, como é que pode uma vacina ser feita assim? Em menos de um ano, a vacina está pronta. Por mais que os especialistas expliquem, essas pessoas negacionistas, elas não aceitam a explicação. Aqui nesse programa, por exemplo, já o doutor Evaldo Stanislau, que é infectologista, e o doutor Marcos Caseiro, mandei uma mensagem para ti aí, Marcelo, dá uma olhadinha na mensagem que você já viu, doutor Marcos Caseiro. Então, ele já explicou aqui, os dois já explicaram por que a vacina, essas vacinas estão sendo feitas, que não é uma só, são várias vacinas, elas estão sendo feitas num tempo recorde. O primeiro ponto é o seguinte, eu realmente não sabia, eu tinha muita curiosidade. Por que uma vacina, outras que levaram 5, 10 anos, por que essa levou apenas um ano, menos de um ano até, para ser feita? A primeira explicação é simples. Recursos. Nunca a humanidade, o planeta, investiu tanto. Bilhões e bilhões. Não, dinheiro não faltou.
para que fossem feitas pesquisas. Aquilo que leva 5 anos é porque o dinheiro vai em conta-gotas. Pergunta para qualquer pesquisador. Aqui no Brasil mesmo. A pesquisa no Brasil está sendo sucateada. A pesquisa no Brasil, os recursos estão diminuindo. Então, os pesquisadores, aquilo que eles levariam 1 ano para fazer, vai levar mais 2, 3. Vacinas que levavam 5 anos é porque o recurso chegava para eles em 5 anos. Era fracionado. Vocês compreendem? Então, uma das explicações que é plausível, que os infectologistas, os pesquisadores, os médicos, eles falam é isso. Então, o dinheiro era menor. Uma vacina que levava 10 anos para ser feita, porque durante 10 anos eram ali os recursos, vinham vindo, o orçamento muito pequeno. Se você conversar com entra em qualquer página de um pesquisador, você vai ver o que mais os pesquisadores, eles reclamam, é falta de dinheiro. Porque precisa de ter recurso para fazer a pesquisa. Não se faz pesquisa sem dinheiro. E o que mais aconteceu, o ano passado principalmente, foram os recursos. Vieram assim de cascata. Então, conseguiu chegar numa vacina. E algumas dessas vacinas relacionadas ao vírus, ao SARS, até o Dr. Marcos Caseiro falou aqui, ele já vinha sendo pesquisado há muito tempo. Há muito tempo já vinha sendo pesquisado. Quando o coronavírus veio o ano passado, quer dizer, ele não veio no ano passado, ele já estava atuando já em 2019. É que virou pandemia em 2020, mas ele já vinha atacando ali em 2019. Tanto é que ele tem um nome, né? Esse é o Covid-19, entendeu? Covid-19. Então, a questão é essa, foi colocado muito dinheiro na pesquisa para se chegar a uma vacina. A uma não, a várias vacinas. São várias vacinas. E o que aconteceu com o Brasil? Ficou para trás. Enquanto o mundo, enquanto os Estados Unidos. Você vê que o Donald Trump, que era um negacionista, que dizia que tinha que tomar desinfetante, uso de cloroquina, que depois ele abandonou isso, foi o governo que mais investiu. Ele quietinho, ele calado. É uma covardia muito grande, né? Uma covardia, eles são perversos. Eles são cruéis. Então eles investiram, os americanos investiram. O presidente americano Donald Trump é exemplo do presidente aqui do Brasil, e o presidente do Brasil o presidente do Brasil, o Bolsonaro, achando que o Trump estava falando a verdade. E não estava, o Donald Trump estava investindo em vacina. Tanto é que está lá, agora o Joe Biden assumiu, já tem as vacinas contratadas. Principalmente da Pfizer. Já tem lá 400 milhões de doses. Então eles já fizeram isso, não fizeram agora, fizeram antes. E o Donald Trump mentiu para os bobinhos que o seguiam, que ele sendo grande negacionista, que não deveria usar máscara, não tem que manter distanciamento, que não tem que usar vacina, que tem fórmula preventiva. E o Donald Trump, quando pegou a Covid-19, só o governo americano gastou com ele $150 mil no tratamento do presidente Donald Trump. $150 mil. Só fazer a conta, ver quanto é que dá. Multiplica por 5. Você vai ver quanto é que dá isso. Nós estamos falando em torno de R$700 mil, aproximadamente, ou até um pouco mais. Fazendo uma conta a 5. Então não tem para onde escapar. Não tem saída. E muitos negacionistas ficaram dizendo que estavam tomando hidroxicloroquina, e não estão tomando. Não tomaram, não arriscaram. Foram conversar com os médicos. Que quem receita é o médico, porque a hidroxicloroquina não é preventiva. Está provado. Agora volta a discussão do uso da máscara.
Eu acho que o brasileiro, penso assim, né? Deveria dar uma resposta na sua atitude do dia a dia. Na sua atitude do dia a dia. Deveria dar uma resposta. Porque o uso da máscara já está provado que quando você usa máscara, é um bloqueador natural. É um bloqueador natural o uso da máscara. Os asiáticos, quando acontece qualquer coisa relacionada a uma gripe, a uma pandemia, eles estão sempre usando máscaras. Quem andava muito por aeroportos antes da pandemia, presenciava isso. Eu presenciei algumas vezes no aeroporto, você vê aquela pessoa, né, um asiático, sai do avião ou vai entrar usando máscara. Por quê? Porque ele está se prevenindo, ou ele tem algum problema, ele não quer transmitir. É um bloqueador. E faz parte da cultura deles, né, Hermínio? Exatamente, porque a questão da poluição, além das doenças, dos vírus, das bactérias, a questão germes, né? Bactéria não, mas germes, a questão do bloqueio da doença. E da pandemia nem se fala. Então eles usaram máscaras. E continuam usando. Marcelo disse bem, acabou sendo inserido no contexto do dia a dia. Passou a ser algo do cotidiano, algo normal. Um protocolo deles normal. Que eles não estão abrindo, não tem prazo para abrir mão disso. Há quanto tempo você assiste noticiários e quando mostra a Coreia, mostra Singapura, China e outros países da Ásia, asiáticos, usando máscara? Eles usam máscara porque é um enfeite? Não, o brasileiro é que resolveu fazer da máscara um enfeite. Nós resolvemos fazer da máscara um adereço. Então temos máscaras coloridas, com motivos, com isso, com aquilo. Mas lá na Ásia eles usam máscara, ou ela é branca ou ela é azul. Vocês se percebem isso? Nós aqui, que resolvemos brincar com tudo, com coisa séria, gostamos de contar piada. Eu me lembro que no começo, Marcelo, dessa pandemia, isso me irritava muito naquela época, e eu tinha razão. Começava a sair aí, até de amigos próximos nossos, brincando, dizendo que o brasileiro, aqui o coronavírus não ia sobreviver, porque nós íamos tomar 3 fazendas, ia tomar uma 51, ia tomar não sei o que, o brasileiro. O presidente da República chegou a dizer que o brasileiro vive com o pé na lama, vive as crianças na vala, está imunizado. Então, nós resolvemos fazer piada, o Brasil resolveu fazer piada com coisa séria. E não se brinca com a Covid. Estou vendo aqui a manchete que em um ano de Covid, 2 a cada 3 doentes entubados em UTI morreram no Brasil. 2 em cada 3. Isso não é razoável. Não tem como brincar com isso. Não tem como dizer que isso é uma brincadeira. Os governadores hoje, está caindo a ficha dele coisas que já deveriam ter sido feitas lá atrás. Esses governadores deveriam ter se unido. Se eles tivessem se unido, deixar a disputa. Você vê esse governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, que é médico, o estado dele faliu. O estado de Goiás faliu no quesito a doença, a Covid-19. Os goianos estão indo para Brasília. Então os governadores estão pedindo agora a esse fantoche que se traveste de ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, uma medida restritiva única. Mas isso já deveria ter tido lá atrás. Os médicos, os infectologistas, os pesquisadores já diziam, tem que ter uma medida no país única. Não pode o estado de São Paulo ter uma, Rio de Janeiro ter outra. O Romeu Zema, com aquela irresponsabilidade dele, querendo fazer gracinha, querendo fazer média, um baita de um puxa-saco do presidente Bolsonaro. O Ratinho Júnior hoje está pagando preço, hein?
Ô Marcelo, nós avisamos aqui, Marcelo. Nós falamos aqui. Sim. O Ratinho Júnior está pagando preço pela sua irresponsabilidade, pelo puxa-saquismo do pai. Não é nem o governador Ratinho Júnior, é o apresentador, o pai dele, o puxa-saquismo do apresentador Ratinho, é que está levando o estado do Paraná a essa situação. Santa Catarina tá também uma calamidade. Rio Grande do Sul nem se fala. E eram os estados mais negacionistas. Está aí o resultado. Morrendo quase 1.500 pessoas por dia. Mais de 255 mil pessoas mortas. Põe o Marcelo junto aí na tela. Então, não tem condições. Marcelo, a gente está vendo uma situação que é a chamada tragédia anunciada, Marcelo. É a tragédia anunciada. Não iria dar certo mesmo aquela atitude, aglomeração. O presidente fez um decreto em maio do ano passado, que a Câmara derrubou, dizendo que não seria necessário. Ele fez um decreto que não era proibido, que não seria proibido, isentando o uso de máscaras no comércio, em escolas e em templos religiosos. Você já imaginou se não tivesse usado máscara? A situação estaria pior. E o presidente insistiu nisso, é que a Câmara derrubou. Aí daqui a pouco vem a vacina. Aí o João Dória, ali no mês de maio, junho, foi buscar uma vacina. João Dória foi ofendido, constrangido, foi ameaçado, fizeram passeata aí na Avenida Paulista, fora Dória, começou um tal de fora Dória, tudo porque ele foi buscar uma vacina. O grande erro, o grande pecado do João Dória é ter ido buscar a vacina. Porque vê se fazem manifestação contra o Romeu Zema. Vê se fizeram manifestação contra o Ratinho Júnior. Contra o governador de Santa Catarina, que é negacionista. Contra o Ronaldo Caiado, que é negacionista, é um médico, lamentavelmente, trabalhando daquele jeito, refém um puxa-saco também. Vê se fizeram. Não fizeram. Agora, contra o João Dória, que foi buscar a vacina, que lutou bravamente, é a única vacina que o Brasil tem. De fato, o resto é uma meia dúzia aqui, ali, é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, da tal da AstraZeneca, que é uma vacina chinesa também. Os insumos vêm da China, a da AstraZeneca, de Oxford. Mas a que levou fama de vacina chinesa foi a Coronavac. Então é um problema. E a vacina e o presidente não poupou nem a vacina da Pfizer, dos americanos, no qual ele ficou refém, lambendo as botas lá do Donald Trump, ficou refém daquilo lá. Nem a Pfizer ele livrou. Ele disse que a vacina da Pfizer não tinha garantia, aliás, ele continua insistindo nisso, que não tem garantia nenhuma, e que aí a pessoa pode falar fino, o homem fala fino, a mulher nasce pelo no rosto, ou você pode virar um jacaré. Só que milhões já foram vacinados, e não se tem relato de ninguém falando fino, nascendo pelo e nem virando jacaré. Então, o engraçado dessa história, Hermínio, é que, como você falou no início, está vindo essa história novamente de questionar a vacina, mas aqueles que questionam estão indo lá, furar fila para vacinar. Quer dizer, não dá para entender. Até dá para entender, mas falta coerência nesse tipo de discurso por parte dessas pessoas. Eu espero que esses negacionistas, eu sempre falei aqui, o negacionista, quando ficasse doente com a Covid, não deveria procurar atendimento médico, principalmente o público. Não deveria procurar. Deveria ficar em casa tomando a hidroxicloroquina, a ivermectina, ficar tomando isso aí. Mas não, eles vão para o hospital.
E ficam fazendo discurso que tomaram o remédio, mas vão para o hospital. E agora com a vacina, eu acho que eles deveriam vir publicamente às suas redes sociais e publicar e avisar os seus amigos: não irei tomar a vacina. Ao invés de fazer uma campanha contra, eles deveriam não tomar a vacina. Simples assim. Não fazer deveriam igual assumir de público. não fazer igual o presidente está fazendo, que diz que não vai tomar, porém proíbe durante 100 anos que se tenha acesso ao cartão de vacinação dele. Abre-se uma desconfiança, hein? Sim. Abre-se uma desconfiança. Que Quem história não é essa? deve não teme, né, Hermínio? Mostra. Agora, ele não pode fazer o que ele fez com o cartão de vacina da mãe dele, aqui em Eldorado. Que ele disse que a mãe dele tomou a vacina de Oxford e quando for buscar o lote, era a Coronavac. Então não pode fazer isso. Será que o presidente também não fez no seu cartão de vacina? Dizendo que não tomou ele já tomou a vacina, é o primeiro fura-fila do Brasil, seria, eu estou falando uma condicional, não estou acusando. É porque você proibir o acesso durante 100 anos, aí dá desconfiança. Bate a desconfiança. Entendeu? Nesse papo furado todo, esse patriotismo de Araque, esse patriotismo fajuto, entendeu? Esse povo aí tentando, subornando enfermeiros, furando fila, não é sua vez. Sabe que tem profissionais de saúde que não são nem do sistema público, porque a vacina é para o sistema público de saúde. O profissional do sistema público, tem cara furando fila. Vai furando fila. Então tá assim, é um problema muito sério. Realmente é aquilo que o Luiz Antônio a gente sempre comentava aqui no programa, o brasileiro de fato mostrou a sua verdadeira identidade. Essa aí, a coisa de passar da rasteira, o tal do jeitinho brasileiro, aquilo que o Gerson fez aquela campanha lá na década de 70, brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Então estamos vivendo isso. Estamos vivendo isso, lamentavelmente. Agora, o Brasil está vivendo, você vê que os estados, quando a gente pega aqui as notícias, elas não são boas. Os estados estão em colapso. Você vê que depois de um ano, Hermínio, os estados estão tentando colocar o toque de recolher. Aí vem uma turma e fala assim, mas a saúde sempre, quando a saúde foi boa no Brasil? Nunca. Nunca a saúde foi boa no Brasil, mas nunca teve uma pandemia. A saúde não era boa, tanto é que, por que existe plano de saúde? Porque a saúde suplementar, ela não, quer dizer, a saúde pública ela não funciona. Então aquele que tem dinheiro paga o plano de saúde. O brasileiro gosta disso, por exemplo, a gente paga o seguro obrigatório do carro, não é isso? Mas nós temos um seguro particular. Nós pagamos IPVA, mas nós temos o seguro particular. Nós pagamos pedágio nas estradas, pedágio alto, mas nós temos o nosso seguro particular. Nós gostamos disso. O brasileiro vive disso. Pagar duas vezes a mesma coisa. Não, a gente vive dessa maneira. A dengue está aí, ó, assustando, contaminando um monte de gente. E está piorando a dengue. Mas você está disposto a tirar 5 minutos? 5 minutos e limpar a sua casa? Ver se não tem água parada, jogar ali a água sanitária, ou a cândida, como você quiser. Está disposto a fazer isso? Então, não tem saída, vai ser assim mesmo. Se você aí na tua vizinhança, você não se juntar com os teus vizinhos, não adianta, vai culpar quem? Ah, mas nunca teve UTI. Sim, nunca teve mesmo. Não tinha UTI para problemas comuns. O problema agora é que quando vem a falta de ar, tem um monte de gente comentando, eu acho impressionante. A crueldade que está se instalando dentro das pessoas. Não permita que isso aconteça. Porque a hora que acontecer com um parente teu, com alguém próximo ou com você mesmo, o teu conceito vai mudar. Porque quando vem a falta de ar, você precisa do respirador e o respirador não funciona, não é suficiente
tem que ir para UTI, tem que entubar. Tem que ter uma UTI. Isso quando tem vaga, hein? Então, tem que ir para uma UTI. E só para fechar, lá em Brasília, no Distrito Federal, fizeram ontem manifestações para o governador Ibanez, para ele liberar, para ele abrir comércio. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que não é razoável que eu vou falar, mas eu vou falar. Eu acho que o governador Ibanez tinha que fazer igual o governador do Amazonas. Libera tudo. Só que ele teria que vir a público e fazer uma grande campanha e avisar, olha, tô liberando tudo, porque eles foram na porta lá do Ibanez fazer... Essa turma sabe fazer isso mesmo. Então o governador Ibanez deveria dizer, olha, tô liberando. Só que quando vocês se infectarem e precisarem de uma UTI, vocês atravessem aqui a rua, vai lá no Palácio do Planalto. Vai bater panela lá. Pega o megafone e vai lá. Tá bom? Porque é o que aconteceu em Manaus. Fizeram aquela manifestação em dezembro para o governador abrir, o governador estava errado, o governador foi e cedeu. Olha Manaus como é que tá. Quando faltar oxigênio, atravessa, vai lá no Palácio do Planalto. Eu acho que tinha que ser muito simples. Tinha que ser muito simples. Falar em falta de oxigênio, aqui no estado de São Paulo já tem regiões aí que já está faltando no estado de São Paulo, hein? Começa a faltar oxigênio. Sabe por que está faltando oxigênio? Que é muita gente infectada ao mesmo tempo, é muita gente precisando de tratamento ao mesmo tempo. Esse que é o problema. Não dá tempo, não dá conta de produzir. Os médicos estão cansados, os enfermeiros estão cansados, estão esgotados. É isso que está acontecendo. Agora a discussão é usar máscara. A discussão agora é vacina. Isso é uma conversa fiada muito grande. Tem que usar máscara, manter o distanciamento, não se aglomerar e lavar bem as mãos. E quando você não tiver água perto, usar o álcool em gel. Todo mundo tem que ter o álcool em gel dentro do seu carro, dentro da sua bolsa. Tem que ter o álcool em gel para usar. Não tem saída, gente. Não tem saída. Para enfrentar esse vírus, não tem saída. Precisamos trabalhar, porque agora porque muito desempregado. Olha, a gente doente. Os próprios empresários já falam isso, o mercado financeiro só vai voltar ao normal quando a população for vacinada. Doente não consome. Exatamente. Doente não produz. Eu fico vendo aí, alguns, não são todos, né? Um grupo de empresários fazendo manifestação, como se eles fossem os mais patriotas de que qualquer outro brasileiro existente aqui. Como esse homem horroroso, que é o Luciano Hang. É um homem horroroso. Vende tudo quanto é produto chinês. Não que os produtos chineses não sejam bons, mas, sabe, fica fazendo uma apologia ao comunismo, à ditadura, sabe? Fica falando contra, levantando, mas está lá na loja dele vendendo um monte de quinquilharia. E se não é chinês, tem componentes chineses nos utensílios que ele vende nas lojas. É como a vacina de Oxford. A AstraZeneca, não, eu vou tomar a vacina, não vou tomar a vacina chinesa, vou tomar a vacina de Oxford. Insumos chineses. Não tem saída. É por aí mesmo. Entendeu? Mas é isso. Mas vamos em frente, vamos ver o que vem por aí, né? Segundo os especialistas, o que vem por aí não é nada bom. Não é nada bom, lamentavelmente. Os especialistas estão dizendo que a situação é muito grave. Que vem daqui para frente. A situação, ela é complicada. Diz que esse mês de março, nós poderemos ter um mês de março, pior mês de março da história. Vai ser esse mês agora. Então, segurem-se nas cadeiras, porque a coisa vai ficar muito feia. Lamentavelmente. 8h32. As principais manchetes do dia. Vamos com as principais manchetes, se é que tem manchete boa, olha.
Em Santos, execução de estudante segue com motivação controversa após 6 anos de investigação. São Paulo entra hoje na fase de restrição que veta a abertura de bares. Em São Vicente, porteiro é espancado ao tentar trocar máscara com defeito. Daqui a pouco vamos ver as imagens. Ocupação de UTIs Covid supera 80% em mais da metade dos estados. Baixada Santista registra 132 novos casos e 3 mortes por Covid-19 em 24 horas. Rio de Janeiro vacina idosos a partir de 79 anos nos próximos 3 dias. Homem que invadiu igreja e fez adolescente refém volta a agir e ameaça a família. Juíza suspende aulas presenciais em escolas públicas e privadas no Rio Grande do Sul. Baixada Santista registra aglomerações após toque de recolher. Começa hoje o prazo para o envio do Imposto de Renda 2021. Em Praia Grande, aulas presenciais nas escolas municipais serão retomadas hoje. Bolsonaro recebe ministros Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Às 8h35, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá e pela Guaru TV e pela TV Guarujá NET Canal 11. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Agora já dá prêmio o dia todo. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 3386-6092 ou 3269-1010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. A loja de móveis Fenícia tem uma novidade: os móveis planejados e modulados. Lá você encontra móveis de madeira maciça como armários, guarda-roupas, sofás de várias cores, camas de casal e solteiro, móveis infantis, berços e mesas. Tem também eletrodomésticos como geladeira, fogões, máquinas de lavar. Tudo com entrega e montagem grátis. Loja de móveis Fenícia. 2 lojas na Cachoeira, Tancredo Neves 840 e 140. E uma loja no Morrinho Zoom, Avenida Antenor Pimentel 81. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, 1550 kHz da Rádio Guarujá e também TV Guarujá, NET Canal 11 e também a Guaru TV.
Bom, eu tenho aqui uma nota para passar para vocês, que faleceu a Dona Francisca, muito conhecida por todos, principalmente aqui no Santa Rosa, como Dona Paquita. Dona Paquita ela foi proprietária da padaria Marisol. Acho que os mais antigos aqui no Santa Rosa, talvez no Guarujá inteiro seja conhecida, uma família muito tradicional aqui do Guarujá, mas principalmente aqui no Santa Rosa, Dona Paquita. Então, ela deixa os filhos, Dona Paquita deixa os filhos aqui, José Carlos, Maria Helena e Jaqueline. Netos, José Luiz, Carla, Ximene, Tarsila e Heloísa. Luiz Fernando e Francisca. E bisnetos, Arthur e Maria Clara. Está a caminho a Maria Luísa. Então, comunicamos aqui com pesar o falecimento, né, da Dona Paquita. Paquita é muito conhecida. A Paquita, ela é sogra do nosso colega, nosso companheiro, José Roberto Mota. Hoje pela manhã, Motinha mandou aqui logo cedo, e o Motinha informa para nós que o velório será no cemitério da Vila Júlia a partir agora das 11 horas da manhã. E o sepultamento será às 16 horas. Tá? Então a família aí da Paquita, também do Mota que a Helena, né? Eles são casados, tem a Tarsila. Então, para vocês aí, o nosso respeito, nossos sentimentos, nossos pesares, que não é fácil, né? Não é um momento de muita dor da família, né? Um momento de muita dor. Então, a todos vocês, os nossos profundos sentimentos. Então, só repetindo que faleceu ontem a Paquita, a Dona Paquita, que é muito conhecida aqui no Santa Rosa como Paquita. Ela foi proprietária da panificadora Marisol. Então, o velório começa hoje às 11 horas da manhã no Vila Júlia. Sepultamento será às 16 horas. Tá? Toda a família do Motinha, nossos sentimentos, nosso abraço. Muito bem, 8h40. Ô Marcelo, teve uma briga. Estou vendo aqui, ó, teve uma briga lá em São Vicente. Tudo aconteceu, pelo que eu entendi aqui da matéria, a pessoa comprou uma máscara, e aí, depois de alguns dias, que viu que não usou, aí viu que a máscara estava com defeito. Aí voltou na loja para trocar a máscara. Essa é a informação que chega, né? Quando uma pessoa retira da embalagem, então percebeu que a máscara estava com defeito. Esse comércio fica lá na Barão do Rio Branco, lá no centro de São Vicente, e a discussão foi formada entre o cliente insatisfeito e o vendedor. É aquela história, talvez, a gente não sabe todos os detalhes aqui, talvez a pessoa pegou uma máscara com defeito, que é uma coisa barata, falou, tá com defeito, sei lá, arrebentou aqui o negócio, tá furado, sei lá qual é o defeito da máscara, quero trocar. E aí, nada justifica. E aí começa uma discussão. Né? Começa uma discussão que vai até pauladas e tal. Põe um vídeo aí, Baixinho. Põe um vídeo aí, olha lá. Olha que situação. Esse vídeo é do Jean. Foi pra rua a briga, hein? Foi pra rua. Olha lá. Olha. Não! Polícia não faz nada, cara? Não é fácil, não é, mano? E a guarda também ali. Nossa, a polícia do lado não faz nada. Não é polícia, é guarda civil. O pessoal confunde, né? O pessoal confunde a polícia com a guarda civil. O rapaz levou uma paulada ali. Nossa. Não é fácil não é brincadeira. Sociedade doente, né? Sociedade humana. Eu digo a sociedade humana, o ser humano faliu, né? Tá doente, muita confusão. Tá doente, mas não quer administrar o remédio, né? É muita confusão.
Muita confusão por nada. É uma coisa. Uma máscara. Deixa isso pra lá, né? A máscara você deixa pra lá. Então, você vai lá trocar. Só se o cara pagou R$100. Né? As máscaras custam quanto a máscara? 7, 8 reais, sei lá. 10 reais. Um pacotinho fechado também. Pode ser, sei lá. Vai trocar a máscara e acaba com uma confusão dessa. Às vezes é melhor. Às vezes tem coisas que não vale a pena. Eu adotei isso pra minha vida, Marcelo. Tem certas coisas que não... é meu direito. Mas tem certas coisas que não vale a pena. Por exemplo, eu chego em casa, a máscara está com defeito. Tem coisas que não vale a pena. Não vale a pena você gastar combustível, porque o rapaz chegou ali de moto, né? Gastou combustível. Ficou tudo mais caro do que a máscara. Aí foi lá, chegou lá, começa uma discussão. Vai saber se o comerciante... Não vou trocar. Também depende do jeito que você chega, né? Olha, eu já fui trocar... Sempre troquei objeto a minha vida inteira. Você chega ali, pô, o comerciante fala, isso aqui está com defeito, dá uma olhadinha para aí. Acho que não está legal e tal, veja, talvez seja... pode ser eu que não soube manusear e tal. Dá uma olhadinha, o camarada olha. Não, realmente está com defeito, eu vou trocar para você. Troca numa boa. Agora, o problema é esse. Você chega de um jeito também que... Te contar, hein? O negócio leva para esse lado. É uma pena mesmo. Mas diga lá, Marcelo, qual é a sua informação? Bom, antes da minha informação, a gente entende, né? As pessoas têm um comportamento, né, nessa questão. Não é um comportamento aprovado, até porque a pessoa ela pode reclamar. A pessoa não quer trocar, ela tem os canais para denunciar e os órgãos que vão atrás desse comércio. E a pessoa pode comprar em outro lugar, nunca mais comprar nesse comércio. Portanto, tá aí essa questão. Tudo bem que não devemos incitar a violência, mas também não podemos deixar as coisas fluírem de forma muito frouxa, senão outros também vão pagar por isso, né? Então esse é o grande problema. Agora, a Baixada Santista, viu, Hermínio, registrou 132 novas confirmações de Covid-19 neste domingo. Segundo boletins epidemiológicos divulgados pelos municípios da região, em 24 horas também foram contabilizados 3 óbitos causados pela doença. Ao todo, a região soma 103.518 confirmações, 3.261 mortes por Covid-19. São 2.520 casos suspeitos, 91 óbitos sob investigação e 88.946 pacientes recuperados. O número de hospitalizados chega a 317 pacientes. Muito bem, deixa eu chamar aqui o professor Luiz Paulo, que vem trazendo, agora começando a semana, hoje nessa segunda-feira, 1º de março, professor Luiz Paulo trazendo o Você Sabia? No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? A principal ligação de Guarujá com o continente, né? Que salvo que nós temos 2 sistemas de balsa, com Bertioga, lá no Rabo do Dragão, e com Santos, entre o Santa Rosa e a Ponta da Praia, mas a ligação terrestre acontece com a rodovia Cônego Domênico Rangoni, naquela ponte ali na altura do Monte Cabrão, chegando em Vicente de Carvalho, ali do lado da base aérea. Pois bem, o nome histórico antigo dessa ligação é Piaçaguera-Guarujá. Por quê? Liga o canal Piaçaguera, né, onde a Cosipa instalou-se e depois fez o seu porto, com a cidade de Guarujá. Mas o que quer dizer o nome Piaçaguera? Pois bem, existe uma divergência entre alguns tupinólogos, mas os nomes acabam tendo uma função parecida. O sufixo guera quer dizer antigo, que já foi, né, coisa velha. P, em tupi, normalmente é indicação de caminho. O açac, que é uma passagem, então é um caminho de passagem. Existe, no entanto, quando você faz a junção dos dois, do caminho e passagem, quando você está à beira da água, a ideia de porto.
Então, alguns tupinólogos defendem que o nome Piaçaguera quer dizer Porto Velho, Porto Antigo. Outros supõem que o nome Piaçaguera quer dizer antiga passagem, antigo caminho. De toda forma, nós temos aí uma indicação de movimento antes dos portugueses ocuparem. Então, os indígenas já utilizavam a região do Canal Piaçaguera para o translado entre o continente e as ilhas, em especial Ilha de Santo Amaro e a Ilha de São Vicente, Guaibê e Baiaó, através da navegação por canoas. É a curiosidade que move o mundo. Muito bem, está aí o professor Luiz Paulo trazendo a curiosidade que move o mundo. Voltando amanhã aqui com a gente no programa. Olha, a Baixada Santista registra aglomerações após toque de recolher. Estabelecimentos foram fechados, festas foram impedidas e aglomerações dispersadas no primeiro fim de semana com toque de recolher na região. A medida foi anunciada na quarta-feira pelo governador de São Paulo, o João Dória, e vai até o dia 14 de março, hein? Temos 15 dias aí pela frente. Vai até o dia 14 de março aí esse toque de recolher. O horário, deixa eu ver qual é o horário do toque de recolher, Marcelo. É das 23 às 5 da manhã. Puxa vida, eu já estou há anos nesse toque de recolher, viu, Marcelo? Há décadas. Há décadas eu estou nesse toque de recolher. Entendeu? Tem estados, viu, Hermínio? Por exemplo, Porto Alegre, ele começa a partir da meia-noite. E tem outros lugares que começam 22, 21 horas. Até alguns, de forma até mais drástica, o comércio fecha a partir das 20 horas. É verdade, é verdade. Olha, eu estou confirmando aqui, Marcelo, para os nossos amigos que estão nos acompanhando, até seguindo aqui a tua orientação, que o Dr. Marcos Caseiro vai participar com a gente, né? Agora, 9 horas. Tem que avisar para os nossos ouvintes. Muito importante a participação do Dr. Marcos Caseiro. Então, o Marcelo já entrou em contato, está tudo caminhadinho aqui para agora, a partir das 9 horas, o Dr. Marcos Caseiro está aí com a gente. Se você quiser, inclusive, participar, pode entrar na nossa página aí no Facebook, Rádio Guarujá AM 1550, você entra lá, você faz suas perguntas, se você quiser saber sobre a Covid-19, sobre questão de uso de máscara, sobre a questão da vacina. Apesar que eu acho que a vacina, eu não sei, não. A vacina está meio superada, não está? Essa história da vacina ou não? Eu acho que está superado, né? Mas superado. Tem um ou dois aí que fica perturbando aí pelo meio, fica que nem os maluquinhos batendo, os malucos beleza batendo cabeça aí, né? Mas acho que está superada a vacina. Pelo que dá para entender, está superado. Ô Marcelo, eu tenho aqui a tabela da minha vacinação. Tá vendo? Tá chegando? Você tem a sua ou não? Não, ainda não. Eu tenho a minha, tá aqui. Quem é, Baixinho? Não, Marcelo não tomou ainda. Não tomou. Furou a fila? Não pode, pô. Olha lá, tome a resposta pra você. Ele não é fura-fila. Não é. Claro. Não tem. Ele está a 80 por hora, mas não tem 80. Agora, vem cá, tu vai cortar esse cabelo, não é da minha conta, mas vou lá, eu quero tá cabelo, deixa o cabelo no ombro aqui, o operador. Pergunta pra ele que isso é simpatia, Hermínio. Olha, cabeludo, rapaz. Seu Zezinho tá vendo isso? Ele sabe disso? Dona Banisa também? Não é possível. Cara, cabeludo. Vai deixar o cabelo nos ombros. Vai ficar parecendo o professor Hélio Lopes, viu, professor Hélio Lopes? O Hélio Lopes também tá com as madeixas. O professor Hélio Lopes tá assim? Tá com as madeixas, o Hélio Lopes, tá modernoso. É mesmo? Tá modernoso. O velhinho tá modernoso, mas muito bem. Então daqui a pouco tem o Dr. Marcos Caseiro, que também é professor, participando aqui com a gente. E tem muita coisa pra gente perguntar para ele, né? Inclusive o que nos está nos preocupando nesse momento, a questão dessa variante, né? Essa variante do coronavírus aí, complicado. Você sabe, Hermínio, que a Grã-Bretanha está preocupada, né? Porque chegou a variante brasileira lá no Reino Unido. Né? E o que fazer, né? E tomando a vacina a gente vai conseguir estar imunizado contra ela, contra essa nova variante? São as dúvidas agora que acabam surgindo, né? Então, a gente vai procurar saber isso aí mesmo. Tá bom? Bom, falar em doenças que a gente precisa controlar, mais uma vez,
Mais uma vez eu vou passar essa matéria, vamos repetir, para você se conscientizar. Precisa ser feita alguma coisa. Então passar essa matéria aqui que o Fernando Santos fez para Guaru TV e para a TV Guarujá. Sobre a dengue. A dengue está fazendo a festa. Agora tem saída? Tem solução. Presta atenção. As pessoas falam assim, a gente está com dengue, vocês não vieram aqui. Se você não procurou atendimento médico e não foi feita notificação, a gente não sabe aonde que está o problema, né? Então não tem como ir. A cidade do Guarujá está fazendo a sua parte, colocando agentes nas ruas para poder ajudar você a combater a dengue. Mas se você não fizer a sua parte, aí fica complicado. Afinal de contas, você cuidando de você, você cuida também do próximo. A gente vai conversar agora com o responsável sobre essas ações que vem acontecendo na cidade para você entender um pouco mais e se conscientizar, com certeza fazendo então a sua parte. A prefeitura vem trabalhando bastante. Desde a segunda quinzena de dezembro, que os agentes vêm trabalhando de domingo a domingo com o intuito de interromper a transmissão de dengue. É necessário que a população colabore conosco. Recentemente, Guarujá fez uma pesquisa larvária no município, onde nos assustou profundamente, porque nós nunca tivemos um índice larvário como apontou esse de agora. Então é necessário que a população faça a sua parte, que vistorie suas casas todos os dias, porque vem chovendo todos os dias na parte da tarde. Não adianta eu tratar meu ralo hoje, se choveu à noite, no outro dia você tem que tratar novamente. Você precisa olhar sua bandeja de geladeira, a sua pingadeira do seu filtro, as suas calhas, as suas caixas d'água. Andou tendo muitos vendavais na cidade, onde levou-se muitas tampas de caixa d'água. Se precisar de tela para caixa d'água, nosso departamento fornece. É só ligar no 3341-6569. E uma outra coisa muito importante é, se as pessoas estiverem com sintomas de dengue, procure o pronto atendimento para ter o atendimento adequado, faça muita hidratação. Mas o mais importante também é estar indo na unidade básica de saúde, depois do 5º dia de sintomas, para poder estar fazendo o exame específico, que é a sorologia, que é onde detecta dengue, zika e chikungunya. Só assim a gente consegue desenvolver trabalhos na cidade. Larva de mosquito nós dizemos que tem na cidade toda, né? E a gente está trabalhando de acordo com esse mapeamento. Mas a gente depende do morador, do munícipe, fazer a sua parte nesse sentido. Nós trabalhamos 2 vezes em menos de 30 dias a Santa Cruz inteira. Estamos fazendo um trabalho no Paicará e aqui no Jardim Boa Esperança devido a essas notificações. Mas esse trabalho que nós estamos fazendo, que a gente fala que é um quadrante da Joana de Menezes Faro até a Orlando Silva, daqui do Jardim Boa Esperança, com o intuito de, primeiramente, durante o dia, fazer retirada de criadouro, para que a gente possa fazer o trabalho de nebulização veicular noturna. Que isso será feito na semana que vem. Então eles trabalham durante a semana esse bairro todo, faz retirada de criadouro, que é o mais importante, e na semana que vem o serviço de nebulização veicular passa à noite com o único objetivo de matar mosquito contaminado. Esse trabalho é importante porque, se nós fizéssemos um bloqueio, o agente com a nebulização costal só consegue fazer 9 quadras dia. Com esse trabalho de nebulização veicular à noite, se é uma máquina, ela tende a fazer de 70 a 75 quadras a dia. Então a gente tem uma cobertura muito maior nessa questão de interromper transmissão. Por favor, pare 5 minutos do seu tempo todos os dias e verifique se tem água parada no seu quintal, dentro da sua casa. Eu costumo dizer que nós somos em poucos agentes para o município todo, mas o município tem mais de 310 mil habitantes, que são 310 mil agentes. Se todos nós, hoje, parar 5 minutos, a gente consegue mudar a realidade do município. Muito bem. Estamos aqui com esse apelo que a Ana Lúcia está fazendo aí. Então tá aí, né? Não tem jeito, tem saída. O caminho é esse, 5 minutinhos você tentar resolver aí o problema, né? Olha, não é só o governador de São Paulo, o Marcelo João Dória, que acaba tendo aí comportamento que não é. Por exemplo, ele foi viajar lá em dezembro,
aquela viagem, aquilo custou muito caro pro João Dória, né? Pediu desculpas, tal, aquela coisa toda. Diante do olho do furacão, a pandemia, o negócio bravo, colocou o estado de São Paulo na fase vermelha, lembra ali? Finalzinho de ano, aquela coisa toda. Foi uma coisa sufocante. Aí o governador disse que ia para Miami. Tal. Olha, o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, antecipou o retorno do México, onde permanecia em férias. Olha, vê se tem cabimento. Vê se tem cabimento isso. Vê se tem cabimento. Após críticas, o prefeito publicou um texto nas redes sociais, pediu desculpas. A cidade vive um aumento de casos de Covid. Todas as unidades de tratamento de terapia intensiva, tratamento intensivo, as UTIs, estão lotadas em Florianópolis. Está tendo falta d'água. Tem um amigo que mora lá, falta de água, faltando água, há mais de 20 dias. E onde está o prefeito? Ele está em Cancún, né? Complicado, né? Aí ele diz assim, o prefeito diz, abrindo aspas, reconheço que não deveria ter me ausentado, por isso peço sinceras desculpas à cidade. Quem me acompanha, olha, aí vem aquela ladainha, né? Quem me acompanha sabe que sempre estive e estarei na linha de frente. Não, não está na linha de frente. Sempre estarei em todos os momentos críticos da nossa cidade. Não está. Foi viajar, foi para o México. Acho que é Cancún. Cancún é no México, né, Marcelo? Eu estou errado aqui. Acho que é México. Isso. Acho que é México, Cancún. Eu acho que ele, ou Acapulco, ele não iria para outro. Que lugar do México ele iria? Guadalajara, será? Talvez seja. Eu acho que é Cancún. Acho que ele foi para. Vê se Cancún é no México aí, ô baixinho. Veio para mim. Cancún, México. Então ele foi para Cancún. Não tem sentido o cara ir no México e eu vou visitar as pirâmides lá dos astecas. Não tem. Não tem. O camarada vai pro México. Ele vai para Cancún. Então, aí ele fala assim, mesmo assim recebo com humildade as merecidas críticas por esse episódio, as quais procurarei recompensar com total dedicação e muito trabalho. É triste, né? É uma decisão. Realmente, eu abri aqui, ó. O prefeito teria se hospedado em Cancún, no México, a cidade do México está aqui. Ele tem direito? Tem, mas não agora. É aquela história do João Dória, do Bruno Covas. Inclusive, falar em Bruno Covas está em tratamento. Apareceu um outro tumor, né? Então, o Bruno Covas iria ver a final Palmeiras e Santos lá no Maracanã. Pegou muito mal. O torcedor não pode ir. Mas as autoridades vão. Porque elas têm o direito. É complicado. Aí o prefeito disse assim, né? Depois de um ano tão difícil para todos, senti que precisava muito parar, mesmo que por poucos dias. E lembrar que, como todos os seres humanos, temos limites. Infelizmente, a situação no nosso estado se agravou numa velocidade inimaginável, fato que exigia a minha presença com urgência. É complicado, é muito, muito complicado, né? Essas atitudes, essas decisões desses gestores, que ele estava cansado, queria descansar, já estava errado, hein? Podia ir para um lugar ali, em Santa Catarina tem muitos lugares bonitos, né? Podia sair, não publicava, saía para um sítio, um lugar assim, né? Prefeito, vou dar uma respirada aqui, tá muito sufocante isso aqui e tal. Mas não publica. O problema é esse? Não publica. O problema é se alguém descobrir, né? E espalhar, aí fica ruim. É assim, eu ir para melhor não ir. É melhor não ir. Ó, eu ir para um sítio, eu ir para algum lugar e ficar lá, o problema é meu. Agora, a figura pública... Se é que ela tem pretensão a alguma coisa. No caso, um gestor público tem que tomar cuidado. A população não vê dessa maneira. Agora, e mesmo a figura pública, por exemplo, no meu caso, no teu, Marcelo, se a gente vai para um lugar assim, não pode ficar postando que tá de boa lá não, hein? Porque por tudo que a gente fala aqui no programa, os caras vêm para cima, hein?
Tá vendo? Ele fala lá, é o que fazem, inclusive, com alguns atores da Globo. Já viu? Eles falam para ficar em casa, não se aglomerar, mas eles vão lá, fazem uma festinha lá com 10 pessoas, 15 pessoas. Isso pega mal também. É por conta do discurso. Entendeu? Por conta do discurso. Então, você tem um discurso, você precisa tomar cuidado. Né? Precisa tomar muito cuidado. O discurso e a prática, né? Então, o prefeito de Florianópolis recebe críticas, né? O Jean Loureiro. E Santa Catarina está com mais de 90% das UTIs ocupadas. Não tem como deixar, não tem como sair. Não tem como sair, não. Muito bem, 9 horas e 4 minutos. Vamos fazer o nosso giro, nossa janela e já voltamos aqui com agora o assunto do dia. Vamos ter a participação do Dr. Marcos Caseiro, infectologista. Também o Reginaldo Pacheco vai estar aí com a gente, participando comigo, com o Marcelo Castilho também. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Reparou que alguns serviços de internet ficaram um pouco lentos nos últimos tempos? O problema não é na sua conexão, não. Quer saber os motivos? Olha só. Primeiro é bom saber que a internet é uma rede ligada a outra rede, que liga em outra, que liga em outra, e assim vai até chegar aos serviços que você acessa. Pense nessas redes como se fossem ruas que se conectam com estradas. Antes do isolamento social, as pessoas acessavam esses caminhos em horários diferentes do dia e com uma frequência bem menor. O que aconteceu é que de uma hora para outra todo mundo começou a acessar os serviços disponíveis na internet quase o dia inteiro, ao mesmo tempo e com uma intensidade muito, mas muito maior. É como se fosse feriado o tempo inteiro e todo mundo estivesse viajando sem parar. Quem já pegou estrada em véspera de feriado sabe bem o que é isso. Antes, as pessoas usavam a internet no trabalho para acessar sistemas online, uma ou outra conferência, trocas de arquivos e pronto. Crianças estavam nas escolas ou fazendo atividades externas. Agora, a maioria das pessoas está em casa, trabalhando, assistindo vídeos, jogando, ouvindo música, curtindo as lives, fazendo videochamadas e compras online. Tudo e todos ao mesmo tempo. Os grandes serviços de streaming de vídeo até reduziram a qualidade das imagens para que todos pudessem assistir. Isso até reduziu um pouco o problema do tráfego. Mas não resolveu. Teve site de banco bloqueando acesso, rede social congestionada, serviço de games travado, enfim. Muita gente achou que o problema era do provedor, mas não era não. Aqui no Provedor estamos trabalhando muito para garantir o seu acesso sem interrupções ou lentidão. Caso você tenha algum problema na internet, por favor, entre em contato com nossa central de atendimento. Na grande maioria das vezes, a gente resolve seu problema por telefone mesmo. E se precisar, nossos técnicos estão preparados e equipados para ir até a sua casa. Vai dar tudo certo. A pesquisa Ibope 2018 comprovou mais uma vez. De ponta a ponta, só deu Guarujá M. Primeiro lugar em toda a Baixada Santista. Mais de 2.800 ouvintes por minuto. Em Santos, São Vicente, Guarujá e Vicente de Carvalho, Praia Grande e Cubatão. Tá todo mundo sintonizado na Rádio da Família. Obrigado! Você já saboreou o famoso almoço self-service com opção de churrasco do restaurante Churrascaria Brasinha? Quem não conhece está perdendo uma grande variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada, domingo uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Se preferir, eles entregam onde você estiver no Guarujá pelo delivery 33716623. Vou repetir, 33716623 ou no WhatsApp 996434180. O Brasinha Restaurante Churrascaria fica na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no trevo do Santa Rosa em Guarujá. Aqui na praia é Guarujá com volume bem alto. Guarujá. Alô, 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 nação. De segunda a sexta na Guarujá AM.
A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Rifa Luna, a sua loja de bolsas e acessórios de Vicente de Carvalho com 30 anos de história. Lá você encontra bolsas, carteiras de couro, gravatas, pochetes, cintos, mochilas para volta às aulas, sombrinhas, os mais resistentes guarda-chuvas, malas para viagem e sacolas de plástico e nylon para comprar e vender. Vá conferir esses e mais um monte de produtos esperando por você na Rifa Luna Bolsas e Acessórios. Vá conhecer Avenida Tiago Ferreira, 735 em Vicente de Carvalho. Quer ganhar um desconto? Então não esqueça de falar a famosa frase Rifa Luna e Guarujá M, a parceria que deu certo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui com o Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pela rede social, estamos no canal do YouTube, estamos no Facebook. No Facebook é Rádio Guarujá M1550 e também estamos no Instagram. E como eu falei para vocês agora há pouquinho que o Dr. Marcos Caseiro vai participar com a gente. Já estamos aí vendo o Dr. Marcos Caseiro, um infectologista, ele já vai participar. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, fique à vontade, né? Participa com a gente. Pode entrar ali na nossa página, Rádio Guarujá M1550, na página no Facebook, estamos lá em imagem, é o rádio que virou TV. E para vocês que nos acompanham pela Guaru TV, aí em Vicente de Carvalho, e também pela TV Guarujá NET no canal 11. Mandar um bom dia aqui para a Lúcia Gomes, lá de São Vicente, acompanhando a gente. A Joana Serafim, também acompanhando aqui o nosso programa. Muito bom, então já deixei aqui aberto, viu, Marcelo? Tá tudo certo aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós logicamente temos muitas dúvidas e temos nossos receios também. Estamos num momento muito triste, hoje é 1º de março de 2021. Eu imaginava, quando essa pandemia começou, a gente começou a tratar desse tema em março do ano passado, precisamente após o dia 15 de março, na realidade. A gente já falava alguma coisa aqui sobre o coronavírus que acontecia, era lá na China, aí tem aquele problema todo na Itália, muitos mortos, a gente ficou meio assustado com aquilo, e com aquelas imagens, e aí chegou no Brasil. Aí é decretado aqui no Brasil a pandemia. Se não me engano foi dia 11, no dia 11 de março, a pandemia. Aí foi aquele corre, fecha tudo e todo mundo correu para dentro de casa. O que eu achei interessante, o brasileiro naquele momento, nem sabíamos o que era, o que tínhamos, correu tudo para dentro de casa. E olha que naquele momento o coronavírus estava infectando as pessoas e morriam aí 200. Eu me lembro que o Mandetta era o ministro, morria 200, depois no outro dia morreram 300 pessoas. Até chegar a 1.000. Quando chegou a 1.000, aí o Osmar Terra começou a virar público, inclusive está sumido, Osmar Terra, né? Está sumido porque ele ficou com sequela. Ele tem sequelas da Covid que ele pegou. Ficou quase entubou, ficou muito mal. Aí, eu dizer que, não, isso daqui a pouco acaba. Olha, no Brasil não vai passar de 1.500 mortes. Vai acabar, vai ter o tal do platô. Eu me lembro que essa palavra, platô, era o tempo todo aqui, falando do platô. Muito bem, passou, a coisa veio vindo, começa a vacina. Começou a confusão da vacina, aí daqui a pouco, aí a vacina chinesa, a vacina não sei o quê, começou essa discussão. E chegamos hoje, no dia 1º de março, com o pior dos cenários. O pior dos cenários. E eu me lembro, Marcelo, tem um filme que fala da soma de todos os medos. Sim. Você lembra desse filme? Então hoje o que está acontecendo é a soma de todos os medos.
Aí volta uma discussão que usar máscara não resolve nada, aí tem um negacionista, né, irresponsável, o negacionista que não cuida da vida dele, ele não está nem aí para a vida dele. Normalmente essas pessoas são pessoas muito infelizes consigo mesmas e tentam mudar a ideia de outros, né, em relação à máscara, distanciamento, aglomeração e a vacina também. Por isso que nós convidamos hoje, Marcelo, para estar aqui no programa, o Dr. Marcos Caseiro, né, para a gente poder até conversar com ele sobre a soma dos medos. Porque agora eu estou lendo aqui, não sei se isso tem razão, se não tem. Iremos viver os piores momentos daqui para frente, mais do que nós vivemos em 2020. Será que é isso mesmo? Dr. Marcos Caseiro, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Guarujá, TV Guarujá, Guaru TV e as redes sociais. Muito bom dia. Bom dia. Prazer estar com você novamente aqui, com o Emílio, com o Marcelo. E eu acho que é isso aí. Você fez um apanhado, um resumo bastante satisfatório desse triste cenário que a gente está vivendo, né? Interessantemente, a gente está numa situação e vivendo aqui na nossa cidade, aqui na Baixada, uma situação ainda relativamente tranquila, mas os casos estão aumentando claramente. Claramente, as internações aumentaram nessa última semana por conta do Covid. E a minha visão também, compartilho dessa ideia, que é uma ideia de alguns pesquisadores, como, por exemplo, o Nilo Teles, que é meu amigo, de que nós teremos um cenário muito ruim. Aliás, assim, é difícil projetar alguma coisa ruim dentro desse cenário que nós estamos, né? Todo dia se morrem 1.400 pessoas. Então, imaginar que o cenário pode piorar que esse é tenebroso, né? Mas, certamente, o que nós viveremos, né? Felizmente, nós temos essa vacinação em passos muito lentos, né? E o que é mais assustador, que na verdade nós não conseguimos entender isso, mas, por exemplo, Inglaterra fechou, Portugal fechou, porque eles estão assustados justamente com aquelas cepas mutantes, o que é comum nesses vírus RNA de acontecer, e nós estamos totalmente tranquilos com isso. Nós já temos essa P1 se alastrando em todo o país, já temos uma nova variedade, que é a P2, também circulando. Então, veja, a gente corre o risco de estar num processo de vacinação em que a gente não vai ter vacina efetiva para esses vírus circulando. Então, o cenário não é um cenário dos melhores para as próximas semanas, para o próximo mês, infelizmente. Uma pergunta que está sempre aqui, doutor Marcos Caseiro, rondando aqui no nosso programa, em relação a essa nova variante do vírus. Tem muita gente, muitos idosos, principalmente nessa faixa, já estão tomando a vacina. Alguns já tomaram até a segunda dose da vacina, somente da Coronavac ou da de Oxford. Tomaram já a vacina. Eles ficarão imunizados? Por exemplo, quem tomar a vacina agora fica imunizado com essa nova variação do coronavírus ou não? Então, esse é um problema, viu? Esse é um problema, foi isso que eu falei segundos atrás com você. Na verdade, para você ter uma ideia, a vacina Oxford, ela não funciona para aquela cepa da África do Sul. Tanto é que eles pararam o uso da Oxford na África do Sul. Pararam, devolveram a vacina. Os dados mostram que ela perde eficácia, por exemplo, para aquela cepa. Tem dados que mostram, inclusive, por exemplo, a cepa britânica, a cepa africana, principalmente essa cepa que surgiu na África do Sul, lá em Durban, ela perde 30% da eficácia com essa cepa da África do Sul. Está sendo estudada nesse momento, nós não temos os dados, mas veja, essas mutações são muito semelhantes com as mutações da África do Sul, dessa variedade que nós temos aqui, que é a P1. Então, provavelmente, essas nossas vacinas terão menos eficácia. A Coronavac está sendo testada. Nós já conversamos alguma vez aqui, essa Coronavac pode ser um trunfo, porque essa vacina é uma vacina com vírus inteiro, né? É um vírus inteiro inativado, a chinesa. Então, quando você produz anticorpos para regiões diferentes do vírus. Então, pode ser que essa vacina mantenha uma boa efetividade, inclusive para essas cepas mutantes. Nós tivemos, por exemplo, o primeiro caso registrado de co-infecção foi co-infecção por uma cepa diferente, por essa cepa P1. Então, é isso que eu estou chamando a atenção, que nós corremos o risco justamente
de se alastrar uma cepa mutante, que essas vacinas, se não perde totalmente a eficácia, claramente documentado, elas diminuem a eficácia de uma maneira bastante importante. Agora, se uma pessoa tomou a vacina, né, um idoso, ele tomou a vacina, primeira dose, e aí ele perde a data, ele perde a data da segunda dose. Pode tomar a data posteriormente? Pode tomar a vacina em outra data sem perder o efeito da primeira dose? Ou isso não? São algumas perguntas muito semelhantes que estão vindo aí. Esse é o problema. Pode, a princípio pode. A ideia, por exemplo, você vê na Coronavac, o ideal é que o indivíduo tome entre 14 e 28 dias, entre 2 e 4 semanas. Porque quando você dá a primeira dose, essas vacinas, essas duas que nós temos no Brasil, são com vírus inativado. Os vírus inativados são menos imunogênicos, por isso você precisa de um reforço. Só para fazer uma comparação para o ouvinte, você pega a vacina da febre amarela, né, que nós tivemos aí um surto alguns anos atrás. Sim. A vacina da febre amarela, ele é um vírus vivo atenuado. Então, quando você toma a vacina de febre amarela, esse vírus entra em você e se replica. Por isso que tem mais riscos de complicação com a vacina da febre amarela. Mas uma vacina te protege pro resto da vida. As vacinas inativadas, como essa de Oxford, como essa Coronavac, elas precisam de reforço para que você tenha um aumento da produção de anticorpos. Quando você toma a primeira dose, o teu sistema imunológico reconhece aquele patógeno que dá na vacina, cria uma resposta que nós chamamos de memória imunológica, e quando você toma a segunda dose, como você tem essa memória, você rapidamente produz mais anticorpos. Então, o reforço é absolutamente necessário. Eu queria dizer, inclusive, eu já tive 3 pacientes que não internei, que tomaram só a primeira dose, não tomaram a segunda, e pegaram a doença, e fizeram a doença. Então, é importante, sim, que seja completado as 2 doses, no caso da chinesa, para você ter uma eficácia, aquilo que ela promete trazer de eficácia. Marcelo, quer alguma Eu quero consideração? sim, até porque o pessoal já está participando aqui no Facebook da Rádio Guarujá, e baseado nesse gancho que o doutor Caseiro deixou para gente, a Bruna Guiar Cavalcante, ela deseja bom dia e ela gostaria de saber, né, ela cita um exemplo, o pai dela foi vacinado, tomou a Coronavac, caso não tome a segunda dose na data programada, ela pode tomar depois, doutor? O doutor Marcos Caseiro acabou de responder, foi a pergunta que eu fiz agora, Marcelo. Então, acabou de responder, vamos repetir. Uma dúvida geral, viu, Emílio? É importante a gente enfatizar isso. O que tem, na verdade, essa foi uma política que a gente não deve concordar do ministro, falando, não tem que sobrar vacina, tem que vacinar nenhum. A verdade, quando a gente fala, temos 1 milhão de vacinas da empresa. Na verdade, nós temos 500 mil. Nós temos que garantir que o indivíduo tenha a primeira e a segunda dose. Eu reafirmo que a proteção com uma dose só é pequena. A gente precisa das 2 doses. Veja, idealmente entre 2 e 4 semanas. Mas já está acontecendo aqui em Santos que as pessoas não têm a vacina para tomar a segunda dose. Então, eventualmente, atrasar alguns dias... Veja, não há problema, tem que ir lá e tomar a segunda, porque o nosso sistema imune já foi estimulado. Então, ele responde com aumento de anticorpos. Né? Então, repito, idealmente entre 2 e 4 semanas, mas mesmo que atrasar alguns dias, eventualmente até uma semana, curso que, a princípio, está garantido de ter essa proteção. Agora, doutor Marcos Caseiro, há uma dúvida, né? As crianças... elas muitas voltaram às aulas. É outra preocupação que os pais eles têm. A criança voltar às aulas, foi promovido isso de uma forma escalonada, num revezamento, uma vez na semana. Aqui no Guarujá, por exemplo, é uma vez na semana. Quem vai na segunda, só vai na outra, assim por aí. Então fizeram bem escalonado. Agora, a criança pode transmitir ainda Covid, menos do que os adultos, por exemplo? Essa preocupação ainda existe. Não, vê só 2 coisas. Primeiro, as crianças, né, e as grávidas não entrarão nesse processo de vacinação, porque ainda que nesse momento está sendo estudado, essa vacina só foi autorizada para pessoas acima de 18 anos. As crianças podem transmitir sim, e esse é o grande tremor. A nossa mortalidade aqui na região para crianças com menos de 20 anos já foi praticamente 0, não tivemos nenhum óbito.
Mas o grande risco, o temor, é essas crianças adquirirem o vírus e, na verdade, serem transmissor para a doença dentro de casa, levarem o vírus para casa. É esse o grande temor que existe, na verdade. Então, as crianças funcionando como vetores, como transmissoras para as pessoas eventualmente mais idosas, mais velhas dentro de casa, né? Muito bem, estamos entrevistando o Dr. Marcos Caseiro aqui no nosso programa, aqui na Rádio Guarujá, TV Guarujá e Guaru TV. Eu vi hoje uma matéria, Dr. Marcos Caseiro, que os governadores estão cobrando do Ministério da Saúde e a gente vê que isso não vai prosperar, porque o ministro Pazuello perdeu a sua força, talvez nunca teve em relação a esse tema, mas o que os governadores estão querendo é algo que eles deixaram também de fazer o ano passado. Agora que a situação saiu de vez do controle, eu vejo dessa maneira, doutor Caseiro. Eles estão querendo agora que o governo federal, junto com os estados, faça um protocolo único. Teria que ter um protocolo único, uma ação, estados pedem medidas restritivas únicas. Porque não pode um estado estar de um jeito, quer dizer, sempre foi meio esquisito tudo isso. Uma região faz de um jeito, a região faz do outro, isso aí não dá certo em lugar nenhum. Então teria que fazer uma restrição única. Como é que você vê, doutor Caseiro, essa possibilidade disso ter que acontecer? Isso é necessário mesmo? Nós falamos isso desde o começo, desde que a gente conversa, inclusive, com você. Sim. Primeira proposta da Organização Mundial de Saúde é que se faça no país um comando único. Se junte infectologistas, epidemiologistas, para que você tenha medidas únicas, né? No nosso país, por exemplo, eu digo exemplo, por exemplo, a questão da vacina. Se você tem um estado que a doença está se proliferando de uma maneira desenfreada, muito mais rápida, com cepas mutantes, que você faça, obviamente, por exemplo, uma abordagem com vacinas mais intensiva nesse estado, que você impeça a livre circulação dessas pessoas. Veja, não dá para pensar um trabalho num país que não seja um trabalho que seja de uma organização central. Infelizmente, o que aconteceu no nosso país, cada um está fazendo do seu jeito. Porque, na verdade, nós temos um governo que nega esses princípios como possibilidade ou fundamentos básicos da transmissão da doença. As pessoas não entendem que a gente faz... Veja, a gente faz isolamento social há mais de 2.000 anos, como medida de proteção de doenças. Quem não conhece, eu trabalho aqui em Santos do Crais, nós mudamos aqui, mas em frente ao depósito de banana, que era onde que os indivíduos, quando vinham os migrantes, ficavam em quarentena, daí vinha o termo quarentena, ficavam 40 dias isolados antes de entrar no Brasil, no país, né? Essa é uma medida sanitária que é fundamental. Se você deixa esse vírus circulando para todo lado, é exatamente o que nós temos, na verdade, uma ampla distribuição, disseminação desse vírus, inclusive com essas cepas mutantes, né? Muito bom. Olha, doutor Caseiro, a gente vai fazer aqui uma nossa janela comercial, que nós precisamos, estamos com a TV Guarujá, a Guaru TV e aqui a rádio também. Vamos fazer uma janela comercial de 2 minutos e já voltamos com o infectologista Dr. Marcos Caseiro, também com a participação na sequência do jornalista Reginaldo Pacheco, que vai participar aqui com a gente também. O Reginaldo Pacheco é jornalista e presidente do CRPI, aqui no Guarujá. Ele vai participar também aqui dessa entrevista junto com o Dr. Marcos Caseiro. Em 2 minutos, aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. 1550. Guarujá. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Identificação.
Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, já estamos de volta, né, com Bom Dia Cidade, aqui pela Rádio Guarujá nos 1550 kHz, prefixo mais tradicional, são 75 anos agora, em 2021. Também estamos pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. É o rádio que virou TV. Falar em TV, nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá, para quem é assinante da NET, estamos no canal 11. O Reginaldo Pacheco já chegou aí? Reginaldo Pacheco, bom dia. Seja bem-vindo, Reginaldo. Bom dia, Hermínio, Marcelo, doutor Caseiro. Bom dia a todas as pessoas que nos dão a honra da audiência. Seja bem-vindo aqui ao programa. Sempre é importante a participação do jornalista Reginaldo Pacheco, também é presidente do CRPI. Reginaldo, nós estamos conversando aqui com o doutor Marcos Caseiro, ele nos atendeu hoje, ele está lá no seu consultório, né? E você conhece o doutor Marcos Caseiro, admirador do trabalho dele, como muitos, como a maioria o é também, não poderia ser diferente. E eu gosto muito de conversar com o doutor Caseiro, que é uma pessoa que a forma como ele explica, a gente entende muito fácil. Não é só a parte técnica, né, teórica do assunto. Ele tem a parte prática e é muito fácil poder compreender o que o doutor Caseiro está falando nesse momento. E sobre a pandemia, Reginaldo, são as nossas dúvidas, né, os nossos questionamentos, nossos medos também. Chegamos hoje, março, olha só, 1 ano dessa pandemia, Reginaldo. Deveria estar melhor, não deveria? Estamos piores. Pioramos, inclusive no comportamento. No comportamento. Quem imaginava que o presidente da República pudesse baixar a bola, que o presidente pudesse entender, né, que aquilo que aconteceu lá no início, lá em março do ano passado, foi uma situação que talvez ele acreditasse. Não, ele piorou. Com tudo que foi apresentado, o presidente piorou, mas paciência. E o Brasil está vivendo agora essa grande confusão generalizada. E esse grande problema. Mas diga lá, Reginaldo, o que você quer conversar aí com o doutor Caseiro? Está à tua disposição também. Em primeiro lugar, realmente sou um admirador do trabalho, conheço pacientes que há muitos anos são atendidos pelo doutor Marcos Caseiro, né, num trabalho de excelência, lá no CRAIDS, em Santos, né, em vários segmentos. E com relação à questão da pandemia, ele comentava, em cima das perguntas que vocês haviam feito no bloco anterior, sobre a necessidade da restrição de circulação de pessoas, né, dentro do Brasil, por conta da disseminação dessas novas cepas. Uma coisa que me chamou a atenção e que eu gostaria de ouvir dele, se a minha linha de raciocínio está correta, se lá no início, quando se descobriu essa variante de Manaus, né, do Amazonas, se a medida necessária... Reginaldo, só um minutinho. Oi. Eu quero que você repita aí o que você está falando para o doutor Caseiro, até um pouco mais alto. O doutor Caseiro acabou de fazer um atendimento. Ele tá certo, ele está atendendo, ele está despachando. Eu estou aqui no CRAIDS e eu não tenho atendimento particular, eu só atendo no serviço público há 30 anos, viu? É isso aí. Só uma pequena informação para vocês, sou médico do povo. Não, mas eu ouvi completamente o que ele falou. Você ouviu? Eu só estava dando uma receita para uma enfermeira aqui. Ah, tá. Ô, Reginaldo, repete o que você estava falando aí para a gente poder entender a tua linha de raciocínio. Diga lá. Não, então, porque o doutor Marcos Caseiro tinha falado da questão da restrição de circulação, né, de pessoas dentro do próprio Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção, quando surgiu essa cepa no Amazonas,
né, outros países do mundo bloquearam as suas fronteiras para o Brasil. No meu entender, naquela época, dentro do próprio país, a gente deveria ter fechado as fronteiras do Amazonas em relação aos outros estados, para que essa cepa não se espalhasse pelo país. Essa linha de raciocínio está correta? Como o senhor vê a postura do presidente, do governo federal, de enfrentamento o tempo inteiro em relação a medidas até simples, como o uso da máscara? Ele não aceita sequer o uso da máscara, e agora ele divulga para os seus seguidores o repasse de recursos aos estados e municípios, que são repasses obrigatórios pela Constituição Federal, como se isso tivesse sido um dinheiro específico para o combate à Covid, alimentando uma cisão e uma disputa entre a população e os governantes locais, tentando tirar o foco da inação, da falta de coordenação federal. Como é que o senhor vê essas duas situações? Não, pô, cara, é legal. Parabéns pela sua fala. Ela é perfeita em todos os aspectos do que se refere a essa última questão do presidente que nós temos. É uma situação... Veja só, todos os outros locais, você pega Israel, no qual o nosso presidente é um seguidor, né? Você viu, quando entrou a ciência, acabou, não tem discussão, meu amigo. Quando tem que fazer lockdown, é lockdown, e quando tem vacina, é vacina. Nós não temos outro caminho, não há. Você entendeu? Ponto. É só aqui que a gente continua com essas mesmas discussões, com essa mesma postura. Veja, ele chegou ao ponto de fazer uma live a semana passada, afirmando que, por exemplo, máscara não funciona. Né? Quer dizer, é uma coisa totalmente assustadora. Quer dizer, o mundo só fala nisso e o cidadão chega e faz uma live dizendo que tem um estudo alemão. Então, veja, é uma total barbaridade. A questão é muito simples. Essas cepas não tem outro jeito. Olha que interessante que eu vou te falar. Está acontecendo um fenômeno que é muito interessante. Essas mutações já são esperadas. Essas mutações acontecem o tempo inteiro. Então, quanto mais esse vírus se dissemina, mais chance dessas mutações ocorrerem. Correto? Porque, obviamente, quanto mais quantidade de pessoas infectadas, mais chance de ocorrer mutações. E o que é mais interessante, olha só, essas mutações que aconteceram na Inglaterra, a primeira, que é a 614, essa mutação que aconteceu na África do Sul e essa que está acontecendo aqui na Amazonas, elas acontecem de uma forma igualitária, são mutações comuns numa área chamada de região RDB, por onde o vírus se fixa no receptor da nossa célula. Essas cepas não são derivadas uma da outra. Isso a gente chama, né, de mutação convergente. O vírus muda ao acaso, mas quando é uma mutação benéfica para ela, ela se implanta e acaba se mantendo. Né? Então, olha isso. Veja, todos esses países, quando viram essas mutações, ficaram cabelo em pé, porque elas têm gravidade, se transmitem muito mais fácil, já tem dados mostrando maior gravidade, perda de eficácia vacinal. Você está absolutamente correto. Nós conseguimos detectar essa cepa, você sabe como? De 6 indivíduos que foram para Japão. Quando chegou no Japão, lá você não entra, lá você entra depois de colher PCR. Quando colheram o PCR, falou, opa, vocês têm uma cepa diferente aí, comunicou às autoridades brasileiras. Né? Porque os nossos pesquisadores não têm dinheiro para fazer ciência. O CNPq esse ano tem menos dinheiro do que o dinheiro que foi dado para comprar leite condensado. Essa é só para você ter essa ideia. Nós temos mais dinheiro para comprar leite do que todo o dinheiro do CNPq. Né? O meu laboratório que faz sequenciamento genético aqui tem 0 de dinheiro para a gente fazer sequenciamento genético. Então é isso, o que tinha que ter feito desde o começo. Nós tínhamos que ter feito uma barreira sanitária. Você sabe que nenhum país aceita mais. O Brasil não voa para lugar nenhum. Não aceita nenhum lugar do mundo. Né? Só um país, acho que da Arábia, que está aceitando voos do Brasil. Fechado, porque eles têm medo dessas cepas mutantes, porque elas se disseminam como um rastilho. Como você bem falou, teriam que ter feito uma barreira sanitária em Manaus, sim, mas essa cepa não surgiu porque ela surge ao acaso, mas porque nós demoramos em fazer vacina e demoramos em fazer o que nós tínhamos para fazer, que era o lockdown, que deveria ter sido feito lá em Manaus e não foi feito.
Os comerciantes saíram na rua, vamos sair, vamos abrir tudo, queremos trabalhar. A somatória dessas irresponsabilidades todas é isso, 1.400 mortes por dia, e o cenário não sairá dessa, não sairemos dessa nesse mês, que será um mês pior de todos da epidemia, não tenho dúvida. Doutor Caseiro, tem uma pessoa aqui, o Roger Cierro, ele coloca uma situação, que a mãe dele tem 82 anos, tem glaucoma muito forte. Agora, do jeito que ele coloca aqui, ele pergunta se ela pode tomar remédios e tal, pode tomar. Quer dizer, com 82 anos já deveria ter tomado a vacina, né? Já está na lista também, né, Roger? Eu penso dessa maneira. Agora ele quer saber se ela pode tomar normalmente. Pode. Talvez ela já tomou e ele quer saber se terá algum problema por conta do glaucoma. Essa vacina é totalmente segura, é um vírus inativado. Okay. Essa vacina é o mesmo modelo da vacina da gripe, que a gente toma todo ano há 20 anos. É um vírus inativado, não tem o vírus se replicando. É um vírus morto. Ele só serve para estimular o sistema imune. Todo mundo deve tomar. Não há nenhuma contraindicação a essa vacina. A não ser se tem alguma alergia aos componentes da vacina, que é muito incomum. Todo mundo tem glaucoma, tem insuficiência cardíaca, cardiopatia, tem que ir lá e tomar. Ponto, é isso. Agora, doutor Caseiro, viu, o Reginaldo e Marcelo, até eu comentei com o Marcelo na abertura do programa, uma discussão que eu vejo nas redes sociais, até de pessoas muito esclarecidas, se diziam muito. Olha, eu estou muito surpreendido, fui surpreendido, estou assim, pasmo de ver pessoas que eu tinha até uma certa admiração pelo intelecto, pelo lado filosófico da pessoa, né? Assim, a pessoa... Cheguei até a frequentar alguns ambientes onde essas pessoas transitavam, gravitavam ali. E agora, quando chega a pandemia, aonde você que se acha, que se considera um pouco melhor, um pouco mais com conhecimento, com esclarecimento, e você, diante da pandemia, você age igual um doidivano, uma pessoa sem nenhum freio moral, né? Eu estou muito surpreendido com tudo isso. E a discussão que eu vi aqui, para dar uma discussão de botequim através da rede social, voltando, doutor Marcos Caseiro, essa questão, como é que pode? Vacinas levam 10 anos, vacinas levam 5 anos para serem produzidas, e essa vacina para combater a Covid-19 levou menos de 1 ano. Vamos tocar nesse assunto de novo, doutor Marcos Caseiro? Aqui, ó. E eu queria complementar essa pergunta, Hermínio, perguntando para o doutor Caseiro o seguinte: se essas pessoas questionam o tempo para se fabricar uma vacina, elas não reconhecem, então, que a união de forças, o conjunto de troca de ideias entre cientistas, especialistas, é que fez a diferença nesse momento da pandemia. Foi mais ou menos isso que aconteceu, doutor Caseiro? Olha só, o que a gente estava falando, isso é extremamente importante. Na verdade, o que a gente tem que entender nós perdemos em muitas situações, nós perdemos o tempo hábil de fazer as coisas que deveriam ter sido feitas. Nós perdemos o time de fazer as coisas no momento em que essas coisas deveriam ter sido feitas. E olha só, o que o Hermínio falou é fundamental. Olha que coisa maluca. As pessoas são favoráveis a tomar cloroquina e vermectina, que não tem nenhuma evidência científica. Esses mesmos que são favoráveis a isso, que não tem evidência científica, são contrários à vacina. Para você ver que isso é um movimento de fake news totalmente... Olha só, por que uma vacina demora? Pelo amor de Deus, é a última vez, as pessoas têm que entender isso. Esses burros, me desculpe, não tem... Olha só, quando eu te dou como eu testo uma vacina? Eu pego, essas vacinas são desde março sendo testadas. Eu dou para um grupo a vacina e dou para um grupo placebo. E vejo quem vai desenvolver a doença. Veja, eu vou fazer um exemplo com você. Vamos supor que eu queira testar hoje uma vacina nova para uma doença nova, vamos supor aí,
para uma doença que está acontecendo aí, nós temos tido algum caso, para vírus sabiá. Tivemos 3 casos aqui no Vale do Ribeira. Ora, quantos anos vai demorar para eu ver se essa vacina funciona ou não? Uns 10 anos. Por quê? Porque aparece 3 casos no ano. Então, como eu vou comparar se a vacina funciona ou não? Eu tenho que dar para as pessoas esperarem ver quantas pessoas vão aparecer doentes ou não. Agora, quando eu pego uma doença que está em alta atividade, tem milhares de casos aparecendo, veja, é muito mais fácil eu saber se a vacina funciona ou não. Porque eu dando a vacina para um grupo e não dando para outro, eu vou ter essa resposta muito rápida. Então, o resultado rápido, ele é simplesmente decorrente de um teste de uma doença que tem alta efetividade. Isso é uma coisa tão óbvia, tão simples de entender, né? Então, se eu quero testar uma doença de pouca prevalência, eu vou demorar muito para ter resultado. A doença está totalmente aquecida. Então, os resultados, se a vacina funciona ou não, saem muito mais rápido. Isso é ciência básica. Isso é um princípio. O problema é que todo mundo é entendido em medicina agora, todo mundo é entendido em ciência. Olha, eu sugiro para esses caras, tem uma pós-graduação aqui, mestrado, né, em saúde e direito. Venham fazer, vão ter isso, aula comigo, vão entender isso, em vez de ficar falando bobagem que não entendem. Então, cada um deveria se resumir, falar aquilo que entende. Demorou 4 anos, porque doença de baixa atividade. Doença de alta atividade, em 5 meses, 4 meses, você já sabe se a vacina funciona ou não. É simples assim, é simples assim. Eu tenho muito insistido nisso. Você quer saber, às vezes quando toco nesse assunto comigo, assim, numa conversa, num supermercado, onde eu vou e tal, o pessoal toca no assunto e fala, ó, gente, ao invés de ficar com esse sofrimento que vocês estão, conversa com o médico, conversa com o infectologista. Eu até indico, faço lógico, faço propaganda do meu programa. Olha aqui, ó, se você assistir, acompanhar o nosso programa lá na Rádio Guarujá, pelas TVs, pelas redes sociais, eu estou lá de tempos em tempos trazendo lá o Dr. Marcos Caseiro, já participou aqui também o Dr. Evaldo Stanislau, o Jean Gorenstein, quando ele nem era secretário de saúde. Então, a gente tem trazido aqui, tem gravitado uma turma muito boa. E eu confio muito, principalmente no que o Dr. Marcos Caseiro ele fala, porque é uma orientação. Vê que explicação, Reginaldo, muito clara. O Dr. Marcos Caseiro, olha, só dando a resposta aqui do Roger, ele mandou aqui a resposta dizendo o seguinte: ele agradece muito a tua explicação em relação à mãe dele, se ela deveria tomar a vacina ou não, porque ele diz que insiste com ela exatamente isso. Diz que ela não tomou, não quis tomar não, a vacina, por conta dos problemas de saúde. E ele tem insistido. Mas agora ele vai mostrar para ela a sua explicação, o áudio com a sua explicação aqui no programa, para que ela tome a decisão e vá tomar a vacina. Então ele está agradecendo muito. Ele, muito obrigado, doutor Marcos Caseiro. Me esclareceu muito aqui sobre se tomar a vacina ou não. É isso aí, gente. É a confiança que a gente tem que ter nos médicos. Você fica doente, você procura quem? Você vai procurar quem? O operador aqui da rádio para conversar? Com todo respeito ao operador. Você vem aqui conversar com ele. Eu estou com uma dor de dente aqui. Entendeu? Deixa eu falar aqui com o cara aqui. Não é isso. Você vai procurar o dentista. É questão, viu, Hermínio? Pois não. Nós fizemos vacina a vida inteira. Nós exterminamos do globo terrestre a varíola, doença que matou mais que a peste negra, foi erradicada. Estávamos acabando a poliomielite, foi erradicada. A doença que deixa as pessoas numa cadeira de roda, pela vacina. Eu faço sempre essa pergunta, eu queria que todos vocês que estão nos ouvindo façam a pergunta. Quando vocês foram vacinar seus filhos, sobrinhos, netos, vocês mesmos, se são jovens, vocês chegavam lá na policlínica, na UBS, e perguntavam, olha, da onde é essa procedência da vacina? Qual é a eficácia dela? Qual é a porcentagem de eficácia? Quanto ela me protege? A gente fazia isso? Não. A gente vai e confia, porque se ela está lá... agora está todo mundo cheio de sabedoria, quer saber todos os ínfimos detalhes, então, que é um direito e que é justo e correto. Mas, ora, se municiem de informações corretas. Essa é a questão. Agora, doutor Caseiro, a gente estava vendo, nossos medos agora são esses, né? Até o doutor Caseiro acabou de dizer aí pra gente. Teremos momentos muito ruins, é isso mesmo, doutor Caseiro? Por conta do comportamento da população e desse bater de cabeça das autoridades, seria isso?
Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Na verdade, veja, se nós temos um governo central que é quem coordena o Ministério, o Programa Nacional de Imunização, falou uma coisa completamente diferente, que as recomendações que a ciência fala, então você imagina a confusão na cabeça do povo, né? Quer dizer, nós temos um Manaus sem rumo. Um presidente fala uma coisa e os governadores tomam atitudes absolutamente individuais. Você veja lá no Rio Grande do Sul, era um que estava lá, não. Você veja a fala de um prefeito que assumiu o Rio Grande do Sul, para o povo ir trabalhar para não parar. Deem sua vida pela economia. Essa foi a fala dele, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Dê sua vida pela economia, deixa de ser frouxo, vão trabalhar. Veja só, o cidadão falar um negócio desse, meu amigo, né? Foi o que o Jim Jones falou aqui naquele massacre aqui na Guiana, né? Deixem de ser frouxo, tomem aí o veneno para vocês morrerem. Olha, a situação é muito triste, infelizmente, né? E até do ponto de vista econômico, isso tudo que o governo federal está fazendo é de uma estupidez absurda, né? Porque o custo de uma diária de UTI é muito maior do que o que ele pagaria ou pagará de ajuda emergencial para uma família. Se um componente daquela família ficar doente, o que o governo, né, o poder público vai gastar com diárias de UTI para uma pessoa daquela família, dá para meses de auxílio emergencial para toda aquela família. Se todas as pessoas daquela família ficarem doentes e necessitarem de UTI, essa conta vai se ampliando. Então, até do ponto de vista econômico, né, que é o que ele tanto enfatiza, é um cálculo burro esse que está sendo feito pelo governo federal, porque ele está induzindo a amplificar os custos com o sistema de saúde, né, ampliando-se vagas de UTI, é um gasto caro, a diária de uma UTI é um gasto caro, porque você tem uma série de profissionais e de equipamentos e de medicações ali. Então, até desse lado, é burro, né, esse raciocínio que o governo federal tenta embutir na cabeça das pessoas. Isso que pegando meramente os números frios, né? A gente sem levar em conta a questão da vida, que é um valor inalienável, é um valor que não tem preço, né? Então, quando a gente percebe essa falta de articulação proposital, a meu ver, porque eu não consigo mais enxergar que isso seja mera doideira, mera alucinação. Para mim, isso é um projeto mesmo, de extermínio de um segmento da população, porque você está, entre aspas, se livrando de pesos, porque você está matando pessoas que vão reduzir o impacto na Previdência, você está tentando diminuir, porque quem morre invariavelmente são as pessoas mais pobres, então você está diminuindo a necessidade de serviços públicos. Para mim, isso já deixou de ser loucura e passou a ser um projeto de extermínio mesmo. Eu acho que no futuro essas pessoas precisarão ser responsabilizadas por crimes contra a humanidade, porque o que eles estão fazendo é genocídio, não tem outra palavra. A situação é séria, doutor Caseiro. A situação é muito séria, viu? Eu fico aqui, eu vejo que os médicos, eu estou vendo aqui, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Associação Alagoana de Doenças do Tórax, a Associação Amazonense de Pneumologia, são 47 associações espalhadas no Brasil fazendo manifesto para dar uma nota agora nesse domingo, uma nota sobre a questão que o presidente trouxe à tona, a questão do uso da máscara ou não. Quer dizer, a aglomeração ele continua praticando mesmo, promovendo, não tem jeito. Agora ele está atacando, como a vacina, parece que ele perdeu, a vacina ele perdeu a mão. As pessoas não estão dando atenção para as maluquices dele. Então agora ele ataca a máscara, a questão da máscara. E eu acho uma coisa assim, eu acho que o presidente do Senado, o presidente ali da Câmara, eu acho eles numa covardia tremenda. Eles vão numa reunião ontem lá, só os dois de máscara. Eles deveriam encerrar aquela reunião. Presidente, se o senhor não vai usar máscara e os seus assessores não usam porque são vaquinhas de presépio, estão ali como puxa-saco, não vai ter reunião coisa nenhuma. Ou vão fazer uma reunião virtual com o presidente. Aí tiraram uma foto
para dizer que estão todos preocupados com a saúde do brasileiro. Ah, tá bom. E o presidente Arthur Lira promoveu uma festa para 300 pessoas no dia da posse dele. Tá, até parece que tá mesmo. Mas, doutor Caseiro, quer dizer, a situação, eu fico vendo, voltando ao raciocínio, vocês médicos, o quanto vocês devem estar cansados, extenuados com isso, é desgastante, e vocês ficam ali, falam, parece que é bater num ferro frio. É uma situação complicada, não? Para vocês, profissionais da medicina. A situação é complicada pelo seguinte, como bem falou agora o Marcelo, Reginaldo. Na verdade, enquanto nós não sairmos dessa situação, nada vai acontecer, a economia não vai andar, a economia não vai melhorar. Esse é o entendimento que eles não estão conseguindo ter, nem computar a questão dos gastos. Essa é uma questão básica. Mas a outra questão fundamental é que nós estamos falando a mesma coisa, está todo mundo cansado, as UTIs começam a encher novamente, são pacientes absolutamente graves, pacientes que demandam um enorme trabalho dos profissionais de saúde, e na verdade está todo mundo cansado, que nós resolveríamos tudo isso se tivéssemos conseguido fazer um lockdown profundo, né, por curto espaço de tempo. Infelizmente eles não conseguiram ter esse entendimento, então nós continuamos fazendo, cada governador fazendo o seu bel prazer, e a epidemia se disseminando de uma forma totalmente dentro do seu próprio ritmo, né? E com essas propostas mirabolantes, fazer lockdown das 10 da noite às 5 da manhã, umas coisas totalmente sem o menor sentido, né? Infelizmente, é isso que nós estamos vivendo em nosso país. Eu não vejo perspectiva a curto prazo de melhora, não, infelizmente. Doutor Caseiro, eu não tenho mais tempo, viu, Reginaldo? Só uma última pergunta, que eu não sei se vocês chegaram a abordar. Muitas pessoas têm também levantado a questão dos hospitais de campanha, né, que foram erguidos naquele momento, lá no início, né, no ano passado, e depois desmobilizados. Se este seria um momento para se reativar hospitais de campanha, e o porquê não é feito, se for o caso da necessidade de reativá-los. Não, no andamento das coisas, no andamento da epidemia, não tenho dúvida que vão ter que reativar. Você pega as cidades que inclusive já está faltando oxigênio, incrível que pareça, Araraquara, de Jaú, Aquipoá em São Paulo, São Bernardo do Campo, São Paulo, Barueri, as UTIs estão completamente lotadas. Nós não vamos ter. Agora, esse é um entendimento errôneo. As pessoas têm que entender que as pessoas não tinham que ir para a UTI, porque 80% das pessoas que vão para a UTI morrem. Essa é uma conta errada e burra. Né? É como se, temos UTI, está tudo resolvido, está nada. 80% de quem vai para a UTI e ganha um tubo morre. Essa é uma conta errada. Infelizmente, eles não se entenderam. Se nós não entendermos, pode escrever aí, vai ter que rolar um lockdown profundo de 2 semanas como única medida possível de a gente deter esse avanço, principalmente no interior aqui de São Paulo, do nosso país. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Muito bom. Doutor Marcos Caseiro, muito obrigado mais uma vez. Queremos muito agradecer pessoal, para os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham na TV Guarujá, na Guaru, pelas redes sociais. Muito obrigado por ter aceito participar. Eu sei que a sua agenda aí é difícil, mas muito obrigado. Quando eu estou aqui no CRAS, eu atendo aqui no Serviço Público, aliás, esse CRAS que eu atendo há 30 anos, que é um serviço de AIDS aí, um dia... Essa epidemia não acabou, diga-se de passagem, nós temos tantas outras, né? A gente está numa epidemia na nossa região de dengue e chikungunya, né? Nunca vi tantos casos de dengue e chikungunya, ninguém mais fala nele, né? É verdade? Então essa é a situação sanitária do nosso país, infelizmente. Aqui a gente fala, doutor, e como? Quase todo dia. Temos feito uma campanha aqui tremenda, viu? Mas, doutor Caseiro, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, pela forma muito sincera, muito correta, muito honesta, como o doutor Marcos Caseiro trata aí do assunto, dessas questões que são tão difíceis, às vezes custam tão caro tratar do assunto, é polêmico, é a mistura no Brasil dessa política danosa, esquizofrenia ideológica, isso tudo que se instalou desde 2018 aqui no país, lamentavelmente, e hoje o brasileiro se comporta pior do que já nos comportávamos em relação a outras questões.
Muito obrigado, Dr. Marcos Caseiro. Obrigado, Reginaldo. Até a próxima. Muito obrigado. E Marcelo Castilho, você volta logo mais meio-dia no Rotativa. E continuem com a programação da Guaru TV, a programação da TV Guarujá. Aqui na Rádio Guarujá, o Renato Costa vem chegando com o Show da Manhã. Muito obrigado e até amanhã, às 8 horas da manhã, com mais um Bom Dia Cidade. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.